Olá, valenses! Meu nome é Danilo, você está no meu canal. Aqui a gente fala sobre diversos temas, desde questões religiosas, questões de sexualidade e, consequentemente, também às vezes envolve um toque de política e até de ironia. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que me aconteceu no sábado passado. Eu frequento a Igreja Adventista de Pinheiros, é uma igreja tradicional, tá? Então, qualquer coisa que eu disser aqui, a gente precisa levar em consideração isso, tá bom? Mas a maior questão ali que a gente precisa falar também é sobre o MAV. O que eu quero falar aqui é sobre o MAV. Então, bora pro vídeo. Então, gente, sem enrolação, eu participei na semana passada de duas conferências. As conferências eram sobre sexualidade humana, a igreja fez aí um desenvolvimento sobre esse tema e o MAV, ele tá, vamos deixar assim, ele tá debaixo do guarda-chuva do Ministério Lar e Família. Então, automaticamente você tem ali essas questões ali muito abrangentes, né, sobre a questão da família tradicional, sobre questões ali de sexualidade, de gênero e assim por diante. Então, eu participei dessa pregação logo ali pela manhã, tá bom? E foi com o pastor Alisson Brasil, tá? O nome dele é Alisson Brasil. E de manhã teve o culto divino com ele. À tarde a gente teve também uma participação com ele. E o Dr. Flávio, eu não sei falar o sobrenome dele, que é um nome bem complicado. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Que eles são ali responsáveis pelo MAV, tá? E hoje, né, a minha igreja ela está desenvolvendo o MAV dentro da minha própria religião ali há muito tempo, né? Ou até mesmo, como eu posso dizer, o MAV ele cresceu já há 10 anos sendo um ministério oficial da igreja, ao contrário da Kinship, né? A Kinship ela teve um surgimento também dentro da igreja adventista lá nos Estados Unidos, e quando ela surgiu exatamente para ter ali uma questão mais da teologia afirmativa, teologia que a gente pode dizer, como é que é a palavra? Teologia inclusiva, tá? E aí ali nos anos 70 foi surgindo tal, e a igreja foi muito assim contra o movimento da Kinship, tanto que chegou até a fazer um processo contra eles para eles não usarem o nome adventista, porém eles perderam. E o MAV surgiu aqui no nosso país e ele foi abraçado pela igreja. Por quê? Porque o MAV, ele em tese, ele fala que ele não é uma terapia de conversão, né? Que não é uma cura gay. Mas a gente sabe aí, pela experiência de algumas questões que a gente pode dizer, é que quando você tem um tratamento, uma palestra, um evento, ou até mesmo algum processo que faz com que você procure saber as causas da homossexualidade, ou por qual motivo você teve um gatilho lá na infância, que é por esse motivo que talvez você seja mais sensível, tal, tal, tal. Isso, na tese, é sim uma terapia de conversão, porque se você sabe a origem, você automaticamente consegue mudar essa chave em algum momento. É mais ou menos isso. E o fato também deles usarem o termo AMS, né, que é um termo que, na minha opinião, ele é muito problemático, que é... esqueci o nome agora do termo. Atração pelo mesmo sexo, está aqui na tela. Atração pelo mesmo sexo já faz também uma ruptura, uma separação com qualquer questão do movimento LGBT. Por quê? Porque o movimento LGBT também é político, né? E aí a igreja ela meio que quer se distanciar da questão política, porém ela não se distancia porque em muitos momentos ela fala sobre questões políticas. E foi uma das coisas que aconteceu muito no primeiro sermão. Ele já surgiu com uma ideologia de gênero, algo que não existe. Se você jogar inteligência artificial em estudos e você pesquisar se você pesquisar academicamente,
Não existe nenhum estudo de ideologia de gênero, existem estudos sobre gênero e suas questões. Então, não existe essa tal de ideologia de gênero. Então, é muito complexo quando você trata desse assunto e você fala muito abstratamente. Então, assim, eu vi que o Mave, ele cria muitos espantalhos ali, tá? E são espantalhos que criam pânico moral. Porque automaticamente, quando a gente fala... E assim, na pregação, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você, se você quiser, se você tiver estômago, paciência, né? Para ter ali o seu pensamento crítico, sua análise também, porque aqui eu não escondo nada, então se você quiser assistir, você pode assistir, tirar as suas próprias conclusões. E aí automaticamente você pensa assim, na minha visão, tá? Eu estou criando um espantalho que é os movimentos feministas, o movimento LGBT, o movimento não sei o quê, e é por esse motivo que a igreja também tem que ser contra essa tal de ideologia de gênero, né? Sobre os direitos das pessoas entenderem elas mesmas, sobre o direito da sexualidade ser ampla, ser uma dádiva, um presente dado por Deus, e não somente a restrição, né? E aí você percebe exatamente essa questão de ironia. Porque se você automaticamente na pregação fala que as mulheres lutavam pelos seus direitos, que aí depois foi tudo corrompido, que automaticamente, você, na minha visão, você vê que a pessoa ela faz um malabarismo grandioso para fazer com que as pessoas ali não lutem por direitos nenhum. Então, assim, como igreja, eu vejo que as pessoas elas têm esse caminho, seguem por esse caminho. Então, assim, se é pecado o ato, né? Porque é isso que eles falam, o ato é pecado. Não, você não é mais uma pessoa que vai ser diretamente direcionada para o inferno porque você é gay. Se você só vai ser condenado se você fazer o ato. Agora, se você não faz o ato, você tecnicamente não precisa lutar por pessoas que fazem. Você entende? Porque é aí que tá. Se você não faz o ato, você não precisa lutar pelo casamento LGBT. Você não precisa lutar pelos direitos LGBTs. Você não precisa lutar pela dignidade de pessoas LGBTs. Então isso é um efeito dominó que eu vejo que a igreja se perde. E aí não existe liberdade religiosa, não existe liberdade de consciência, não existe a possibilidade de eles estarem errados. Porque automaticamente essa interpretação da Bíblia é a mais plausível, entendeu? E aí quando a gente fala nos absurdos que eu ouvi, foi isso. E aí eles dão um exemplo da transexualidade forçada do caso do Brian, o Brian Hember, tá? Que na verdade depois se tornou Brenda. E depois o que acontece? Não sei se você já ouviu esse caso, tá? Teve um psicólogo que ele falou que se você criasse uma criança sem falar para ela que ela era de um determinado gênero, conforme ela fosse crescendo, ela ia conseguir, você conseguiria fazer com que ela fosse de um outro gênero. Então, eu pegasse um menino que fosse criado como menina, ele ia ser menina. Seria dessa forma, tá? Porém, a maioria dos casos que eles tinham feito e tinham dado sucesso eram com pessoas que a gente chamava de hermafroditas. Hoje nós estamos no termo de intersexuais. Então, não era um caso muito específico, porque o que acontece? É um caso muito específico, na verdade, porque você está falando de uma pessoa que ela tem uma disforia de gênero até mesmo biológica, genética, tá? Posso estar falando alguma besteira aqui, mas é isso que eu também compreendo. Então você está falando de uma pessoa que ela é intersexual, que ela pode ser ali tratada só no feminino ou só no masculino, e ela vai continuar tendo essa vivência para o resto da vida. Porém, o caso do Brian, da Brenda, que aí você vai entender por que a gente fala esses dois nomes, e depois até mesmo o nome dele se mudou para David, mas eu já estou adiantando aqui as informações. Mas o Brian, ele tinha que fazer uma cirurgia para fimose, e aí teve um erro médico e o pênis dele foi deslacerado nessa cirurgia. E aí os pais não sabiam o que fazer, e aí esse psicólogo apareceu, né, na vida deles. E aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o Brian como Brenda. Então eles pegam um menino que é cisgênero e fazem uma transição forçada para ele. Você tá entendendo? Então o menino
homem, né, um menino, que a gente pode se dizer que era um homem cis, foi forçado a fazer uma transferência de gênero, ok? E aí eles dão o nome disso de ideologia de gênero, mas vamos lá. Ele fez a transferência de gênero forçada, tá? Porque os pais não podiam falar para ele que ele tinha nascido menino, então ele ia ser sempre criado como menina. Com o passar do tempo, com o passar da adolescência, o Brian, né, a Brenda, começou a sempre se interessar por coisas de menino. Então ele sempre gostava de ver o pai se barbear, ele queria se barbear, ele queria jogar futebol, ele queria fazer coisas que nós normalmente damos aí a nomenclatura de coisas para menino. E aí chegou um certo momento que o Brian ele não estava conseguindo mais fazer essa questão do gênero, e aí a família foi lá e falou a verdade. E aí ele fez essa nova transição novamente para o Brian, que aí depois ele começou a se chamar David. E aí o que acontece? Se a gente for pensar que a gente está falando de um menino cis, homem, que fez uma transferência de gênero forçada para a menina, e aí a gente chama isso de ideologia de gênero, a gente está falando uma meia-verdade, tá? Porque a gente está falando de uma transferência, de uma transição forçada. Quando a gente fala de transições de pessoas, de gênero, a gente está falando, por exemplo, de um menino que ele se identifica como menina, ele faz todo o acompanhamento médico e aí ele vai e faz a transferência, a transição para o gênero feminino. Então, se a gente for pensar que não existe transição forçada nesses casos, esse exemplo que eles dão como espantalho da ideologia de gênero é uma falácia, é uma mentira, é um pânico moral. Porque a gente não vai fazer isso. Você tá entendendo? E aí, se você falar, mas foi feito isso por isso, isso, isso. Ok, foi feito. Mas aí mostra-se que foi feito um erro, mostra que foi feito uma cirurgia que deu errado, e assim por diante. E aí, no final das contas, infelizmente, o David, porque depois de vários tempos que ele se casou, tal, ele tirou a própria vida. E aí, na pregação, ele fala assim: esse é o final de uma pessoa que faz a transição, esse é o final de uma pessoa que segue pelo caminho da ideologia de gênero, ou seja, o suicídio. E aí me irrita um pouquinho, porque no período da tarde, eles fizeram várias palestras sobre essa questão também. E aí eles levantam uma coisa que é assim, pessoas que têm AMS, né, pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, têm de 4 a 8 vezes mais chances de se cometerem suicídio se elas não terem o apoio da família. Se ela tem o apoio da família, isso cai para 2 a 4. Aí eu falo, tá, o motivo do suicídio é por causa que eles têm a MS ou porque a sociedade é homofóbica, é transfóbica, a igreja não sabe acolher, a igreja não faz membros dignos de amor, não fazem com que essas pessoas se sintam bem-vindas dentro das nossas igrejas, não as tornam membros, elas só são ali frequentadores. Tá vendo? Não é porque elas têm AMS, não é porque elas são gays, lésbicas, é porque a gente tem uma sociedade machista, uma sociedade homofóbica, racista, entendeu? E aí você coloca até a culpa na própria vítima. É porque você tem AMS que a gente faz você sofrer. E não porque a igreja tem todos esses problemas, a sociedade tem todos esses problemas, porque a sociedade e a igreja estão no mesmo mundo. Então elas refletem muitas questões da mesma vivência. E aí eu fico, cara, não é possível que eles estão colocando a culpa na vítima e ainda você fala assim, nossa, é por causa que elas têm a AMS. Por esse motivo que elas cometem suicídio. Não é porque o ambiente é tóxico, não é porque elas têm essas pregações absurdas todo sábado, às vezes, ou um sábado sim, um sábado não, né? E aí, uma coisa que eu também queria reforçar aqui, e é muito importante, é que você tem que pensar que, na minha opinião, como gay, negro, e eu sou adventista de berço, eu sempre coloco nesse caminho. Quando Jesus voltar, para quem que ele vai falar apartar-vos de mim? Para o grupo da Kinship ou para o grupo da Mave? Porque eu vejo o Mave
como uma terapia de conversão. Mas eu também vejo ele como, às vezes, em algum momento, principalmente para pais, uma forma do pai conseguir acolher os seus filhos. Então, tem essa faca de dois gumes, tá? Mas quando o membro LGBT ele entra no MAV, e aí eu percebo que eles começam a fazer essa lavagem cerebral de que ele precisa ser celibatário, e aí venhamos e convenhamos. Eu já falei aqui várias vezes nos outros vídeos. Celibatário é um dom. Você não pode exigir do seu membro um dom. Você não pede para uma pessoa, você não pede para Deus ou para uma pessoa ter o dom da música, ter o dom ali de pregar, de falar em público. Você não consegue fazer isso, você não faz isso, você não pede orações para isso. Mas, infelizmente, em questões de AMS, em questões de pessoas LGBTs, que é IAPN+, a igreja insiste em falar para elas que elas têm que ter esse dom. E esse dom não é dado assim, tá? E aí a gente tem que pensar que nem é dom, né? Porque os dons do Espírito nem está sendo falado sobre celibato. Mas a gente coloca o celibatário como um dom, porque a gente entende também o que Paulo falou sobre essa questão. Mas se a gente for pegar na raiz, né, dessa questão, você vai entender que, em partes, o MAV ele ajuda pais a aceitarem mais seus filhos. Mas aí quando eles não fazem exatamente essa função de você ter a liberdade dentro da igreja, mesmo sendo homoafetivo, isso para mim já é um problema, porque você cria membros de segunda classe, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa adventista de berço, fui batizado, fui removido em um certo período, voltei para a igreja, ajuda onde é possível ajudar. E aí, consequentemente, eu não posso fazer certas coisas porque vai escandalizar determinados membros. E aí, consequentemente, eu sou um membro de segunda classe na minha própria igreja. Mas é claro, se alguém questiona alguma coisa, se alguém fala alguma coisa, eu bato de frente. Porque eu não vou voltar mais pro armário, né? Não tem mais cabimento para eu voltar pro armário. Mas enfim. Outra coisa que eu também quero ressaltar aqui nessas palestras que foi falado, tá? Uma coisa que eu percebi muito. Quando a gente fala sobre sexualidade, e aí tem lá no meu Instagram um primeiro estudo sobre a criação, a gente fala sobre Deus criou macho e fêmea. E aí automaticamente a gente tem que entender que só porque ele criou macho e fêmea não quer dizer que eles têm que se relacionar. E aí, tudo bem, que tá lá falando também, cresceis e multiplicai-vos. Mas a gente entende que em certo momento o mundo ia parar de se multiplicar. A própria Tia Ellen White fala isso em determinado estudo, em determinado livro. Ela fala que o mundo ia, né, na sua perfeição, ia chegar a certo ponto e as pessoas elas não iriam mais se multiplicar. Eu tenho fé de que se o homem não tivesse pecado, as pessoas iriam se apaixonar umas pelas outras, independente de sexo, independente de gênero, tá? Lá no Éden. Porque a gente não ia ter essa visão pecaminosa sobre pessoas, tá? Tanto que no céu, as pessoas elas vão se relacionar uma com as outras não sexualmente. Mas nós vamos amar todos nós ali, de alguma forma, na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Então, eu tenho muito essa convicção comigo, tá? E aí eu repito, para quem Jesus vai falar, vai apartar-vos de mim? Para o Mave ou para quem chipe? Hoje, nesse meu preconceito, eu falo que é para o Mave. Porque eu vejo a kinship muito mais acolhedora, muito mais sábia nas palavras e muito mais entendida nos direitos LGBTs de pessoas que até mesmo não são adventistas e são pessoas que, em tese, a gente pode dizer que são promíscuas, que são o diabo a quatro. Mas a gente precisa entender que precisamos ter sempre consciência de classe, brincadeira. Precisamos ter consciência de que as pessoas têm o livre-arbítrio, precisamos ter consciência de que existe a liberdade de consciência dentro da nossa própria fé e, acima de tudo, a sexualidade, ela não é
algo pecaminoso se a gente for pensar num relacionamento afetivo, de respeito e amor. Enfim, eu acho que eu falei um pouco do que eu senti nessa palestra da igreja. Eu acho que tem lá no meu Instagram eu reagindo às palestras tanto da manhã como da tarde. E a da tarde eu fui impedido de filmar, então eu me filmei em certo momento, então eu fiquei filmando e aí eu tive, aí você vai ver as minhas reações sobre alguns absurdos, e a gente pode conversar sobre isso lá também. Eu acho que também tem essa possibilidade, e aqui a gente pode conversar também. Então, é isso. Sucesso, paz e Maranata.